E aí, boa noite a todos. Vamos aí para a nossa terceira semana. E aí, como vocês estão? Se adaptaram? Boa noite, Beatriz. Se adaptaram ao processo? Como estão? O que acharam das listas? Preciso de um boa noite, Lívia. Deixa eu colocar aqui no chat de vocês. Beleza. Galerinha, então hoje estou bem, graças a Deus. Tá tudo jóia aqui. Juazeiro da Bahia, tá tudo bem, graças a Deus. Um pouco de frio, mas graças a Deus tá bem. Pessoal, então, chorei na questão 7 da lista 2. Triste. O que houve na questão 7? Já vou enviar vocês hoje. Já vocês viram as resoluções da lista 1? Viram a resolução da lista 1? Viram como foi resolvido as coisas lá? Eu também já vou enviar a lista 2, a resolução. Pessoal, para a gente não demorar muito hoje também é meio rápido, tá? No máximo, eu vou gastar 1 hora, no máximo, mas muitas vezes eu vou gastar menos tempo nesse encontro nosso, tá bom? E aí, ó, situação problema, o Globo da Morte, né? Eu, quando era pequeno, eu ia no circo, porque o Globo da Morte estava lá no circo, eu ficava muito preocupado com aquela situação dos caras entrarem, né? Um monte de sal, né? Isso. Ela é legalzinha. Ana Carolina, eu não sei o porquê, ainda vou fazer um estudo sobre isso. Eu tenho certeza, vamos ver se vocês também estão dentro desse estudo. Toda questão que aparece seno, cosseno e tangente, vocês já acham difícil, né? Já acha difícil porque tem seno, cosseno e tangente. Muita gente já tem essa preocupação, já fala assim, meu Deus, tendo seno, cosseno e tangente, a coisa fica difícil. Eu já não acho. É muito mais um medo, né? O difícil é visualizar, muito bem, é isso mesmo, Ana Carolina. Então, vamos voltar aqui, né? Galerinha, aí, quando eu era pequeno, o Globo da Morte, aí em Goiânia, né? Ia pro circo, lá tinha um Globo da Morte, eu ficava morrendo de medo daquele cara cair ali e acontecer alguma coisa, né? Mas, com o passar do tempo, eu fui percebendo e com meus conhecimentos físicos, aprimorando, eu fui conhecendo mais um pouco sobre o Globo da Morte, né? Que se você observar o Globo da Morte em si, ela, na verdade, é uma aplicação física, né? Não tem outra situação. É só uma questão de aplicação física. Vamos ver aí a nossa situação problema? Em alguns circos, existe uma atração bem conhecida chamada Globo da Morte. Consiste em uma esfera onde vários motoqueiros percorrem juntos o seu interior, mudando de direção o tempo todo. Eles desafiam a morte, já que existem chances reais deles caírem com sua moto e também se chocarem. Por isso a atração é conhecida como o Globo da Morte. Veja a figura. Galera, alguém tem noção de como funciona esse Globo da Morte? E aí? Vamos pensar aqui uma coisa. Olha o que ele pediu aí. Já parou para imaginar qual é o ponto mais crítico do movimento quando eles estão dentro do Globo da Morte? Você consegue imaginar qual é a menor velocidade que o motoqueiro deve ter nesse ponto para não cair? Indo além, por que ele não cai no ponto mais alto? O que segura ele nesse ponto, impedindo que ele caia? E aí, hein, gente? Eu quero uma discussão. Vamos abrir uma discussão. Alguém já viu esse Globo da Morte, né? A ideia do Globo da Morte. E aí, como é que ele funciona? Basicamente, ele funciona, né? Como... Uma força centrípeta? Centrípeta. Nós temos duas forças, né, Ana Luísa, nesse sentido.
a força centrífuga e a força centrípeta. A forma de cálculo... Tem que ser maior do que a centrípeta, porque senão ele cai, né? Justamente. Nesse caso aqui, nós vamos fazer uma análise sempre... Eu nunca... Se eu tiver a centrífuga, eu não vou ter a centrípeta. Certo? E se eu tiver as duas, anula, não existe nenhuma delas. Então, primeira coisa que eu preciso saber, precisamos saber, eu vou anotar aqui mesmo, tá? Depois eu posso passar para vocês. A primeira coisinha que eu vou anotar é a força, o tipo de força. Vamos imaginar, deixa eu escrever na tela. Vamos lá. Então, a força que nós temos duas. É a força centrípeta é a força centrípeta, que eu chamo ela assim, CPT. Essa força centrípeta, o que vai acontecer? Quando você vai... Eu vou tentar fazer um círculo aqui. Opa, quase de primeira. Olha lá, ó. Eu tenho aqui um objeto. Esse objeto, ele está girando em torno de um eixo. Então, tem um certo raio aqui. Se ele está girando, ele tem uma velocidade tangente a essa trajetória. Uma velocidade tangente. Nesse caso, o que vai acontecer? Se ele continua a girar, é porque tem uma força voltada para o centro. Essa força é conhecida como força centrípeta. Olha o detalhe. Formou qual ângulo com a velocidade? 90 graus. Isso é uma observação, ó. Qual é a nossa observação? Toda vez que uma força for perpendicular, deixa eu melhorar isso. Toda vez que uma força for perpendicular à velocidade, olha, a nossa força formou qual ângulo com a velocidade? 90 graus. Se essa força for perpendicular à velocidade, isso é um movimento circular uniforme. Então, é um movimento circular uniforme. Por que ele é circular uniforme? Porque em cada ponto que eu olhar da trajetória, eu vou ter uma força centrípeta e a velocidade formando qual ângulo? Em qualquer ponto da trajetória que eu olhar, eu vou ter... Vou até colocar o corpo... Olha o corpozinho aqui. Vou pôr ele aqui. Eu vou ter quem? A velocidade e a força essa é a força centrípeta, formando qual ângulo? 90 graus. Tudo bem aqui? Até agora, não. Tranquilo? Então, se o movimento é circular, gente, se o movimento é circular, eu vou ter lá no movimento circular, ou melhor, eu vou ter a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Essa é a velocidade linear. Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Isso quer dizer que eu tenho uma aceleração que vai ser a velocidade ao quadrado, a linear ao quadrado vezes o raio. Que aceleração que é essa, hein? Se é do movimento circular, essa aceleração é conhecida como aceleração centrípeta.
que também pode ser, se eu substituir ali, ó, vai ficar velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, nós temos essas três equaçõezinhas só de movimento circular. Lembrando que aqui é a velocidade, o quê? Nossa velocidade angular. E aqui o V vai ser de quem? Velocidade linear. E o R, já estamos aqui característico. Eu vou até identificar ele mais aqui ainda. O meu R é quem? Nosso raio. Todo tranquilo até aqui? Então, só que detalhe, professor, o senhor não me falou uma coisa. Toda força ele tem que ter três características. Quais são? Precisa ter o quê? Um módulo, certo? A característica de módulo. Por que tem que ter três características? Porque é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ele tem que ter módulo, direção e o quê? E sentido. Então, para calcular a força centrípeta é igual a massa, a velocidade ao quadrado sobre o raio. Porque, na verdade, é aquela coisa, segundo a lei de Newton, a força é o produto da massa pela aceleração. Aí, ó, massa, quem é a aceleração? A aceleração centrípeta. Tudo bem, professor. Qual vai ser a direção? A nossa direção, qual vai ser? A direção já fica claro que a força é o quê? A força, a direção dela vai ser o quê? Perpendicular à velocidade. Então, eu já sei que é força, né? Então, a direção é qual? Perpendicular a quem? A velocidade. Então, toda força centrípeta é perpendicular à velocidade. E o sentido, professor? E o nosso sentido? O sentido, nesse caso, é voltado para onde? Para o centro. Para o centro da trajetória. Então, ele é voltado para o centro. Alguma dúvida aqui, gente? Ficou meio feinho, mas tá entendido. E aí? Tudo tranquilo? Cadê vocês? Força centrípeta, tranquilo? Então, mas professor, o senhor falou de uma outra força. Falei sim, que é a força centrípeta. Olha para vocês darem uma olhada. O sentido é para o centro. Então, os objetos vão girando e podem ser jogados para o centro. Tá legal? Me dê um exemplo disso, professor, no nosso cotidiano. Na sua casa você tem essa situação. Eu esqueci de pôr semana 3 aqui. Na sua casa tem uma situação. Veja o liquidificador. O nosso liquidificador, ele gira, só que ao girar, os objetos vêm para o centro, né? No fundo, vem para o centro, bateu, ele sobe, vai para as extremidades. Então, lá é a força centrípeta. Mas também na sua casa, né? Também na sua casa, você tem a força qual? A força centrífuga, certo? Nós também temos a força o quê? Centrífuga. Deixa eu continuar aqui. Então, falamos da força centrípeta, vamos falar da máquina de lavar, muito bem. Ana Carolina, máquina de lavar. Vamos falar da centrífuga também, né? Vocês vão ver que a forma de calcular é a mesma. Centrípeta e centrífuga. É a força CF.
um SCP. E ficou feio esse centrífugo. Detalhe, esta força quase. Vamos de novo, vamos de novo. Aí, olha lá. Essa força já ela é o contrária, gente. Eu tenho um raio de trajetória. Eu tenho um raio de trajetória. Eu também tenho uma velocidade tangencial. Uma velocidade tangencial. Só que detalhe, esta força ela não é jogada para o centro. Ela é jogada para fora. É a força centrífuga. Detalhe, formou 90 graus. Então, a forma de calcular é o mesmo, tá? O nosso módulo, a forma de calcular um módulo é o mesmo. Não muda nada. A força centrífuga vai ser a massa vezes a aceleração, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Não muda em nada. Na verdade, nem a direção. A direção continua o quê? Perpendicular a quem? A velocidade. Continua a mesma direção. O que vai mudar então, professor? O que vai mudar é somente o sentido. O nosso sentido vai ser o quê? Ela vai ser, em vez de ser para o centro, é para onde? Para fora. Ela só muda o sentido. Isso depende muito, por exemplo, no carro de Fórmula 1, né? Se eu quero fazer uma curva, eu não posso ter a força centrípeta. Eu tenho que ter a força, não posso ter a centrífuga. Eu tenho que ter a centrípeta. Por quê? Eu não posso que o carro meu seja jogado para fora. Ele tem que ser jogado para onde? Para o centro da trajetória. É daí que começa toda a situação. Então, para a gente responder nossa situação problema, nós já temos todas as ferramentas aí possíveis, tá? Já temos todas as ferramentas possíveis. Vamos lá, copia essa partezinha aí, deixa eu tirar um print. Salvar. Então vamos aí, para a gente continuar essa situação problema. Então, primeiro probleminha nosso aí, eu vou passar, não, aqui mesmo. Nosso primeiro problema aí, deixa eu selecionar essa situação aqui. Escrever na tela. Qual é o nosso primeiro problema? É que esse objeto aqui nesse ponto, ou um motoqueiro aqui, nesse ponto A, não caia. Então ele parou lá. Já parou para imaginar qual é o ponto mais crítico do movimento quando eles estão dentro do globo da morte? O ponto mais crítico vai ser o ponto mais alto. Concordam comigo, gente? Se eu olhar aqui, ó, eu vou ter a maior altura. Certo? Beleza. Ao olhar ali naquele ponto, eu tenho o motociclista passando aqui com uma o quê? Velocidade. É fato que esse motociclista tem massa. Esse motociclista nosso tem massa. Se ele tem massa, ele tem a força peso. Que é vertical e voltar para baixo. Mas por que ele não cai?
Por que ele não cai? É justamente porque existe uma força. E essa força não é a centrípeta. Essa força é a centrífuga. Ele é jogado para onde? Para fora. Olha o detalhe. Formando qual ângulo? 90 graus. Pergunto, lá naquele ponto ele pode acelerar? Nesse ponto A, ele pode acelerar, gente? O que vocês acham? Ele deve, não? Ele deve acelerar. É fato que essa velocidade aqui é mínima. Então, a velocidade mínima, nesse ponto, ele pode acelerar, mas se ele já tiver com uma velocidade mínima, ele não tem necessidade. Mas o ponto mais seguro de acelerar é nesse ponto aí. Por quê? Se eu já alcancei essa velocidade mínima, se eu acelerar, eu vou passar com maior o quê? Velocidade. Então, eu não vou cair. Então, a velocidade mínima que ele tem que passar, a menor velocidade. Como é que eu vou definir essa menor velocidade? Vamos pôr assim, velocidade no ponto mais alto do globo da morte. Nós estamos falando do globo da morte. Velocidade no ponto mais alto. Então, detalhe, nesse ponto mais alto, se eu observar direitinho, eu tenho que o quê? Que a força resultante é igual a zero. A nossa força resultante é igual a zero. Muito bem, Ana Carolina. Mas por que a velocidade é isso aí? Vai ser o seguinte: força resultante igual a zero. Analisando lá, eu tenho a força centrífuga igual a força peso. Força centrífuga, massa velocidade ao quadrado sobre o raio, é igual a massa vezes a gravidade. As massas são iguais, está dividindo, um passo multiplicando. Velocidade ao quadrado é igual ao raio vezes a gravidade. Então, a velocidade mínima é a raiz de quem? Do raio vezes a gravidade. Então, para mim saber a velocidade mínima, eu preciso antes ir lá no globo da morte e ver o tamanho do seu raio. Agora, eu pergunto uma coisa: a pessoa já do globo da morte, ela já entra e já faz o globo da morte? O que vocês acham? Ela tem que ir acelerando até ganhar a velocidade mínima. Mas, Ana Luísa, aonde que eu vou acelerar para ganhar essa velocidade mínima? Embaixo ele fica rodando até subindo, que nem quando a gente fica girando um copo d'água, que a água vai subindo aos poucos. Justamente, porque se eu girar nesse raio aqui, ó, é muito grande. Então ele fica girando nesse menor raio. Ó, menor o raio, né? Por quê? Nós temos lá a aceleração é igual à velocidade ao quadrado sobre o raio. Menor o raio, eu tenho uma aceleração constante, né? Menor raio, menor aceleração, eu posso aumentar a velocidade. Aumentando o raio, diminui quem? Aumenta quem? Está dividindo a velocidade. Então, aumenta o raio, na hora que vai nessa situação, ó, aumentando o raio, eu posso aumentar a velocidade. Então, ele tem que passar lá com uma velocidade mínima. De quem? O raio, a raiz do raio, vezes a gravidade, certo? A raiz. O que ele mais? O que ele pediu aí? Já parou para imaginar qual é o ponto mais crítico? O ponto mais crítico é o ponto mais alto. Você consegue imaginar qual é a menor velocidade do motoqueiro nesse ponto? Já calculamos, né? Indo além, por que ele não cai no ponto mais alto? Ele não cai porque ele está em quê? Equilíbrio.
Ele está em que, gente? Equilíbrio. Ele não cai porque está em equilíbrio. Eu vou ter aí, no mínimo, duas forças de mesma direção em sentidos opostos. O que segura aí? O que segura nesse ponto, impedindo que ele caia? Não é que ninguém segura, é justamente porque não tem força. A força é igual a quem? A zero. Nossa força resultante, ela é igual a quem, gente? A zero. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, galerinha? Aham. Beleza. Querem que eu resolva alguma coisa da semana passada? Deixa eu abrir aqui a ficha. Alguma dúvida na questão, pessoal? Então, essa é a nossa situação problema. Hoje é só a força centrífuga e centrípeta. Lembrando que a fuga é para fora, fuga, né? Lembra da máquina de lavar. E a centrípeta para o centro. E aí, nós temos aí, quanto se o professor, mas quando eu uso a centrípeta? Isso vai depender muito, por exemplo, das situações que eu possa ter, né? Das situações que eu possa ter. No globo da morte, na lateral, o que eu tenho? Ana Luísa. Ô, professor, existe alguma situação em que tem a velocidade máxima? Ô, Ana Luísa, qual é o perigo? Eu sempre pergunto assim, eu sempre faço essa pergunta respondendo essa. Qual é a pior montanha-russa? A que faz o looping ou a que você desce e faz isso? E aí? Qual das piores montanhas-russas? A 1 que tem o loop ou a 2 que não tem? Ou dois, eu acho. Por que a 2? O medo de sair direto, né? Na subida. Então, olha aqui. Eu vou te responder a sua pergunta, né? Fazendo essa análise. Se eu chegar aqui com uma velocidade mínima, que é igual o globo da morte aí, com a velocidade mínima, eu consigo fazer a situação, não é? Não consigo fazer o looping? Consegue. Consigo. Agora, se eu não chegar com essa velocidade mínima, Cai. eu vou conseguir fazer o loop? Não. Não. É esse o perigo. Imagina o motociclista do Globo da Morte. Ele acelera e não tem a velocidade mínima, ele vai cair. Então, o que é mais importante? Achar a velocidade mínima ou a máxima? A mínima. Por Mas, quê? Porque se eu passar do valor da mínima, qualquer que seja, eu não vou fazer esse movimento. uhum. E por que o globo por que a montanha-russa 2 é a mais perigosa? Porque se ela vier com uma velocidade alta, vai ter uma força chamada de centrífuga. Vai jogar ela para fora. Se ela vier com uma velocidade mínima, ela nem sobe. Então, nessa situação, eu tenho que ter uma velocidade exata, né? Essa velocidade aqui tem que ser exata. Justamente para o quê? Para fazer isso aí. É por isso que não existe montanha-russa dessa forma. Você sai da maior altura e faz esse movimento. Justamente por que não existe? Porque se eu tenho uma velocidade mínima, qualquer outro cálculo passando dessa velocidade mínima eu faço. Agora, na montanha-russa 2, eu tenho que ter um valor o quê? Exato. Eu tenho que ter um valor o quê, gente? Exato. Então é por isso que não se usa, tá? Não se usa montanha-russa desse jeito. Então a minha preocupação sempre é achar no ponto mais alto a velocidade mínima. No ponto mais alto a velocidade mínima. Só que existe curvas que têm inclinações, tá? Então, ao ocorrer essas inclinações, são pontos. O que eu posso falar? Essas inclinações são conhecidas como planos inclinados. Então, nós vamos identificar as forças e fazer a decomposição sempre, tá bom? Fazer a decomposição sempre. E aí,
na aula passada, alguma questão que ficou com bastante dúvida? A Amanda estava falando, Ana Carolina estava falando da questão 7. Foi isso? Chorei na questão 7. Eu consegui fazer ela depois, professor. Foi difícil visualizar, tipo, relacionar um monte de sal com a teoria de considerar, né, o ângulo e fazer o coeficiente de atrito igualado à tangente do ângulo. Mas depois que eu visualizei, eu consegui fazer. O que você achou mais difícil na visualização? Foi o quê? Me fale. Porque assim, eu aprendi a igualar o coeficiente de atrito com a tangente no plano inclinado, né? Aí quando eu li lá que era um monte de sal, não consegui pensar num plano inclinado. Mas é uma coisa que eu sempre comento, eu vou até colocar ela aqui para vocês, espera aí. Deixa eu mostrar aqui a resolução para vocês. Vou sair aqui, tá? Vou para outra área aqui, apresentar. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Eu não estou vendo mais vocês, espera aí. O professor tá tudo preto. Tudo preto, né? Calma aí, calma aí. Certo, agora vocês estão vendo aqui. Estão vendo aí a resolução? Muitas vezes, galerinha, vamos aqui, né? A questão, ele nos traz aí o que é ela, nível médio, não foi? O NB Brasília, adaptada. O que muitas vezes a gente não vê e não visualiza e passa por cima é que poderia estar a sua resposta aí. Eu vou aumentar aqui para vocês. Muitas vezes a gente não vê isso e acaba se passando. Foi visual, né, Carol? É muito visual mesmo. Mas ele fala assim: admitindo que uma pilha de sal na forma de um cone circular reto. Visualizar isso, que é um cone circular reto, casquinha de sorvete, né? A nossa casquinha de sorvete. Então, olha para vocês verem um desenho excelente, né? A casquinha de sorvete aí, ótimo desenho, né? E aonde que estava esse grão? Lá no topo, ó. Olha o grãozinho que eu desenhei aí no topo. Então, ele não pode cair. Então, ele tem que ter o quê? O que foi feito? Eu chamei de E, porque não tem a letra grega. O coeficiente de atrito é igual à tangente do ângulo Z. Tangente do ângulo Z, o coeficiente zero vale 0,3. Tangente é cateto quem? Oposto, que é a altura máxima sobre hipotenusa, então a divisão da altura máxima sobre a hipotenusa, calculando, a altura é quanto? 3 metros. Então, na verdade, a resolução é igual a Ana Carolina falou mesmo. Não é difícil resolver a questão. O que é difícil é a visualização da questão. Então, fique atento a essa ideia de visualização. E era de alternativa, né? Letra qual foi aí? 3 metros, letra C. Tranquilão? Vocês estão vendo aí que está aqui todas as... Eu vou mandar para vocês aqui a primeira, a segunda, sempre resolvendo o nosso processo, tá? Teve alguma outra dúvida? Essa aqui eu achei super interessante. Ela está com nível baixo, mas estava meio enganado. Ela é um pouquinho elevada, mas bem interessante. Pronto, eu ia perguntar ao senhor essa e a do coqueiro. A do coqueiro? Essa, vamos lá ver ela.
Ou vocês querem ver analisando vocês mesmos? Ou eu falo aqui? Essa questão... Dá para ver, olhando as suas coisas. Agora eu queria que o senhor explicasse mesmo a do coqueiro. A do coqueiro? Vamos lá do coqueiro. Cadê a do coqueiro? É qual a do coqueiro aqui? Vamos lá. Universidade Federal da Paraíba, né? Aqui em Souza, aqui no Nordeste. Eu expliquei ela. Ela é muito simples. Chega a ser um pouco simples, mas é necessário. Galera, uma coisa que ocorre demais da conta nesse caso desse assunto. Muitas das vezes vocês aprenderam a fazer só conta, né? A fazer só conta. Mas não faça só conta. A força, o mais interessante da força não é o seu módulo. O mais interessante da força é a direção e o sentido. Então, o que ele falou lá na questão? É bom ler, né? Primeira questão. Na cidade de Souza, no sertão paraibano, né? É comum agricultores subirem sem a ajuda de equipamento em coqueiros. Para descer um determinado agricultor, exerce forças com a mão e pés sobre o coqueiro, de modo a descer com velocidade constante. Galera, descer com velocidade constante quer dizer que a força resultante é igual a zero. Então, não esqueça disso. Velocidade constante. O que quer dizer velocidade constante? Quando se fala de velocidade constante, eu estou falando de quê, professor? Eu estou falando de equilíbrio. Força resultante igual a zero. Certo? Nossa força resultante é igual a zero. Tá bom, gente? Não esqueça disso. Beleza. Adote os conceitos de mecânica newtoniana e a seguir os seguintes convenções. O valor da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. A resistência do ar pode ser desconsiderada. Considerando que cada membro, pés e mãos, deixa o agricultor, exerce uma força F perpendicular ao tronco do coqueiro e que o coeficiente de atrito entre os membros e o tronco do coqueiro é M. Não é isso? Julgue os itens a seguir, assinale a opção correta. Beleza. Qual é o conceito? Força de atrito. Detalhe, pessoal, se ele aplica uma força perpendicular, ele vai ter uma força normal, seria assim, né? Então, tendo uma força normal, tem um contato, existe força de atrito. Certo? Olha uma confusão. A resistência do ar pode ser desconsiderada. Do ar, mas entre um piso e o outro, né? Entre aonde ele aplica as mãos, então eu tenho força de atrito de uma mão, de outra, de um pé e de outro. Matou a questão. Se a força resultante é igual a zero, o que eu posso afirmar? Que o peso, o nosso peso, é igual a 4 vezes a força de atrito. Concorda comigo? Que o peso é igual a 4 vezes a força de atrito. E quem é a força? Que botaram. Como é? F. Justamente. Agora nós vamos tentar. Eu acho que eu só escrevi, eu não falei. Né? A força é nula, assim, tudo tal pelo. Vamos fazer o cálculo só para demonstrar aqui. Vou dobrar isso aqui. Porque assim, eu meio que entendi porque as outras estavam erradas, mas eu não entendi porque essa estava certa. Então vamos lá. A força de atrito é igual ao peso. Então o peso é igual à força de atrito. Concorda comigo? É isso? Ou 4 vezes a força de atrito. Concorda? Concordo. Então, ele quer saber... O que ele quer saber lá dentro das alternativas? Epa, fica aí. O que ele quer saber? Tá. Então, vamos lá. Quem é o peso? 4 vezes a força de atrito. Detalhe. Quem é a força de atrito? Duplicando. A força de atrito
o coeficiente, que eu vou chamar de E, hein? É o coeficiente vezes a normal. Tudo bem? E a normal é uma força perpendicular à superfície. Vou pôr de vermelho. A normal é uma força perpendicular à superfície voltada para cima. Esta é qual força? A nossa força Tá. é a nossa força normal. Concorda comigo? Concordo, agora tá desenvolvendo aqui na minha cabeça. Eu tô começando a entender onde é que tá chegando. E se a normal e a força têm mesma direção em sentidos opostos, elas são iguais. Isso quer dizer que o peso é igual, a normal é igual à força F. Então, o peso é 4 vezes, esse é do coeficiente de atrito, é 4 vezes o coeficiente de atrito vezes F. Então, nossa alternativa vai ser qual? Nossa alternativa vai ser a letra D mesmo, né? O peso é igual a 4 vezes a força, 4 vezes o coeficiente vezes a força. Beleza, galera? Beleza, obrigada, professor. Mais alguém com dúvida? Mais alguém? Alguma dúvida nessa questão de essas questões? Eu tinha resolvido aqui e acabei não resolvendo tudo. Eu vou até colocar essa partezinha aqui. Professor, Oi. na questão 4, eu resolvi por conservação de energia mecânica. Tem outro jeito de resolver ela? Aplicando a matéria da lista? Tem, Ana Carolina, é fato, a questão 4 nisto. Essa. Nela eu pensei usando conservação de energia mecânica, né? Eu pensei no bloquinho no final, que aí vai ter só cinética, e no ponto que ele quer que teria a cinética e a potencial. Certo, é uma maneira de resolver mais rápida. Certo? Como eu tinha colocado o assunto plano inclinado, e nós já na semana 1, nós vimos movimento uniforme, variado. Então eu quis chamar a atenção para essa situação, mas não está errada a sua resolução. Chegou a qual valor? 1 metro, eu acho, alternativa B. 1 metro, é a alternativa. Tá? Mas eu não consegui visualizar com a matéria da lista. Não, não conseguiu visualizar com a matéria da lista? Eu consegui resolver por conservação de energia, mas pensando em outra forma de resolução, qual seria? Vou mostrar então. Posso mostrar 4 para vocês? Já temos 10 minutos, mas vamos lá, não se preocupe não, com tempo não. O que foi feito? Vou mostrar de forma geral, né? A questão, ela falava de um bloquinho, um plano inclinado e te deu um gráfico. Chamar bastante atenção. Por que eu gosto de chamar atenção? Gente, se cair alguma coisa de movimento em si, quando se fala de movimento, o que pode cair de movimento é esse gráfico que relaciona velocidade com o tempo. Todos os meus alunos sabem disso e todo mundo, vocês não vão esquecer também. Veio um gráfico de velocidade e tempo, a área da figura representa o espaço. A área da figura representa o espaço. Por isso, da resolução de outra forma. Vamos lá. Qual é o nosso assunto aí? Nosso assunto é plano inclinado. O que caiu aí foi o nosso plano inclinado. O que ele pergunta? A altura no instante de 0,4 segundos. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu identifiquei as forças. Então, força-peso. Decompondo a força-peso, eu tenho PY. Era para estar aqui. O peso e o PY. Quer ver onde que eles estão? Lá atrás, quer ver? Estão escondidos aí, tá vendo? Como eu sei?
tem o PY e o peso, né? O PY e o peso. Então, a minha força resultante é o PY. Então, PY é igual à força resultante. Quem é o PY? É o peso seno do ângulo X, ou Z, é igual a massa vezes aceleração. Peso é massa vezes gravidade, vezes o seno de um ângulo Z. Massa e massa eu corto, chego à conclusão que a minha aceleração é a gravidade vezes o seno de Z. Só que ao observar o gráfico me traz uma coisa. Observando esse gráfico aí, a tangente do ângulo de abertura é igual à aceleração. Então, a tangente é cateto oposto, que é 6, sobre cateto adjacente, 1,2. Isso quer dizer que minha aceleração é quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Se eu tenho aceleração de um lado, aceleração do outro, calculei o ângulo. Meu ângulo Z é de 30 graus. Isso aqui só foi no planejamento. No planejamento eu encontrei a aceleração e o ângulo Z. Certo? Que não é o que está pedindo. Não é o que está pedindo. E aí, fui para a execução. Qual é a pergunta? A pergunta é: a altura no instante igual a de 0,4. Então, o que eu fiz aqui? O que acabei pensando? Eu sei que um gráfico que relaciona a velocidade com tempo, a área é numericamente igual ao espaço. Então, eu peguei lá o instante 0,4, calculei essa área. Certo? Essa área é, o espaço é igual. Que figura que é essa? Um trapézio. É um trapézio. Então, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior, 6. Lembre que as bases são as paralelas. 6. A altura, 4. A altura, ó. Base maior, 6. Base menor, 4. A altura, 0,4 dividido por 2. Esse espaço é 2. Mas a pergunta não é essa. O interessante desse método é bom por isso. Porque você fica ligado o tempo todo o que está perguntando. Você acabou de achar. Ó, o que você achou? A aceleração, achou ângulo e agora acaba de achar o espaço. Mas a pergunta é a altura. Então, o que eu pensei? Vou olhar lá o triângulo. Eu já sei que a abertura disso aqui é 30 graus. Ele desceu 2 metros. Então, qual foi a altura que ele desceu? Então, desceu 2 metros, então eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa. Calculando isso, minha altura é igual a quanto? A 1 metro. Tranquilo? Tudo legal? Nossa, Ana Carolina. eu dei essa igual a esse 0 vezes era T, tererê, parará. Aí deu 1,2. Aí eu marquei 1 porque era o mais próximo. Mas não é movimento uniforme. Você pensou com aceleração de 10, não foi? Não, eu ainda usei a aceleração igual a 5. Mas aonde você achou esses 5? Eu Pelo vou dar uma olhada. gráfico, eu fiz assim, se ele foi 6 em 6 metros em 1,2 segundos. Entendi. Você achou dessa forma, essa tangente aqui. Mas também daria. Uma altura é igual a 1 meio de GT ao quadrado. Mas tem um ângulo, daria para fazer. Altura é igual, deixa eu ver. Altura é igual a 1 meio de 5 sobre 2, 2,5, tempo ao quadrado, 0. Pode ser. Pode ser. Não está errado também, não, se chegar ao mesmo valor. Você achou 1,2, né? Galerinha, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu já vou enviar essa... Aqui tá todas as listas, tá? Todas as listas, não. Todas as questões resolvidas. A1, A2, A3, A4. Eu já vou enviar para vocês aí, certo? Enviar para vocês.
E beleza. Vamos nessa, né? Galerinha, obrigado. E aí, como estão? Tudo tranquilo? Alguma dificuldade a mais? Alguém queria falar alguma coisa? E aí, cadê os... Só tá alguma dificuldade a mais, gente? Ana Carolina, Ana Luísa, Amanda, Beatriz, Lívia, alguma dificuldade? Cairo, alguma dificuldade? Não, deu para entender direitinho. É porque eu não estava vendo aqui. Monte numa preço um triângulo. Não, professor, tá tudo ok, tudo ok. Então, galerinha, mais uma vez, muito obrigado, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Qualquer dúvida, só me perguntar. Eu quero completar 4 listas para eu fazer um levantamento dos assuntos, né? Ou muito mais fácil, Carol. Ana Carolina, muito mais fácil resolver por conservação. É menos conta, é muito mais fácil. Galerinha, então valeu. Na hora que completar as 4 listas, eu passo para vocês as correções, tá? As correções bem detalhadas. Tá legal? Então, valeu, tchau para vocês e muito obrigado aí por mais uma aula de vocês.